Foi inaugurado, tá. Olha só, a palavra inferno que a gente tem na Bíblia hoje, ela foi colocada de uma maneira errada. Só que dentro do inferno hoje não tem ninguém. A primeira pessoa que vai ser jogada dentro do inferno... Quente, né? Hã? Antigamente jogava o povo no buraco quente, aí eles falavam que era inferno, né? Mas a ideia é o seguinte. A ideia é o seguinte, quando a ideia de inferno saiu de um lugar chamado Vale de Rinom. O Vale de Rinom... Falou? Hã? O senhor falou esse tempo atrás. Já falei sobre isso. Então qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: o inferno vai ser inaugurado, primeira pessoa que vai ser jogada dentro do inferno é o anticristo e o falso profeta. Aí diz a Bíblia que quando Deus jogar o anticristo e o falso profeta lá dentro, com o sopro da boca de Deus, ele vai acender as chamas do inferno. Entende? Então assim, hoje não tem ninguém no inferno. As pessoas estão hoje no lugar chamado lugar de tormento. Ou seja, lá na minha aula no desafio do Apocalipse, eu tenho uma sequência que a gente comenta lá sobre o Apocalipse. Quem não assistiu, gente, corre e assiste, que vocês vão se assustar com tanto de informação que eu trago naquele seminário, que é um comentário. Eu comento versículo por versículo e palavra por palavra. Tem 3 capítulos do Apocalipse comentado lá. Nós vamos voltar a comentar o 4º capítulo agora por esses dias. E lá eu mostro o desenho de como é o Hades, como é o lugar da morte. Lá eu mostro a diferença do abismo, eu mostro a diferença do Tártaro, do Hades, do Sheol, das profundezas. Eu mostro a diferença de tudo. Eu tenho um desenho que eu mostro. Eu faço um desenho na folha, eu acho que na hora lá, e mostro. E depois eu não lembro, eu coloco a imagem depois. Mas assim, o que a gente tem que colocar na nossa cabeça? Por exemplo, quando alguém morre hoje, quem crê em Cristo vai para o paraíso. Esse paraíso é lugar de consolo. E quem morre não crendo em Cristo, quem nunca confessou Cristo, vai para um lugar de tormento. Entenda, esse lugar de tormento, gente, não é o inferno. Não é as trevas exteriores. Esse lugar de tormento é um lugar que a nossa mente, por exemplo, lá na aula de maturidade, eu falo sobre as 3 funções básicas da alma, que é a mente, vontade e emoções. Lá no lugar de tormento, após a morte, quando a gente morre, a gente continua com a nossa mente ativa. A nossa alma continua viva. Lá você sente, morreu. Gente, entenda uma coisa. Eu já vi gente dizer, irmão, tudo que você fizer na terra, você vai pagar aqui na terra. Não vai não. Tem muita coisa que você faz hoje, você vai pagar na era vindoura. Entende? Então, assim, o que a gente precisa entender, morreu, é crente, creu em Cristo, lugar de consolo. Não creu, tormento. E qual que é o problema disso? Tanto um quanto o outro está tendo uma visão. Quem é salvo, ele não está na Nova Jerusalém, mas ele está tendo uma visão da eternidade. Ele sabe para onde ele vai. E quem morreu não crendo em Cristo, é a mesma coisa. Está num lugar de tormento, mas já está vendo o destino dele. É por isso que fala lugar de tormento, ou seja, a sua mente está sendo atormentada. Ele não está ainda no lago de fogo, ele não está ainda dentro do inferno, mas ele já visualiza onde ele vai estar. A mente dele consegue ver, porque ele está em outra dimensão. Hoje eu e você, a gente está no tempo. Lá no seminário, no comentário do Apocalipse, eu falo a diferença entre tempo, eu falo quando é que o tempo surgiu, quando é que o tempo vai acabar. Falo tudo isso lá. Mas para você ter uma ideia, só que quando a gente morre, a gente vai para uma outra dimensão. Nessa outra dimensão, ele consegue enxergar o que a gente hoje não consegue enxergar. Então, morreu sem crer em Cristo, lugar de tormento. E a mente vai sendo atormentada. Ele já está visualizando tudo que ele vai passar depois. E tipo assim, e aonde mora o BO, irmão? Onde mora o problema do negócio? É que quem morre, por exemplo, quem morre não crendo em Cristo, já visualiza, então ele já é atormentado, a sua mente já é atormentada.
Porque ele sabe o destino dele. Imagina você tá vendo o lugar para onde você vai e o lugar é horrível. Você ainda não tá lá. Mas você já está visualizando. Mas agora tem um problema. Tem um problema para quem... Pode falar. Deixa eu falar, mas aqui, as pessoas que estão lá no lugar de documentos, eles estão aguardando julgamento também, né? Para ser lançado, também posso se salvar ou não? Ou já não tem mais, não é todo filho. Para quem creu em Cristo, ele é salvo. Entenda uma coisa, gente, não há nada nessa terra que uma pessoa que crê em Cristo, não há nada nessa terra que faça ela perder a salvação. Lá na nossa aula sobre o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino, eu falo sobre isso. Só que existe uma coisa, o que é que a gente perde? A gente perde o galardão, a recompensa do reino. Isso a gente perde. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Suponhamos que eu hoje, Maxwell, eu sou um pregador do Evangelho, me tornei famoso ou nem fiquei famoso, independente se é ou não é, a sentença é a mesma. Mas suponhamos. E eu faço um monte de coisa errada e continuo pregando achando que está tudo certo. Cometo adultério, uso droga, minto, roubo, faço um monte de palhaçada, frequento orgia, faço um monte de coisa. Aí o que vai acontecer comigo? Depois que eu morrer, eu vou aguardar um negócio chamado tribunal. Quando eu chegar lá, olha o louco, irmão. Quando eu chegar lá, diante do tribunal, o que vai acontecer? Eu vou falar para Jesus. Falar, Senhor, poxa, Senhor, o Senhor viu, né? Quantas profecias eu entreguei, quantos demônios eu expulsei, quantos milagres eu fiz. O Senhor viu, né, Jesus? Jesus vai olhar para mim e falar assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não te conheço, eu nunca te conheci. Mas eu sou crente. Eu sirvo a Cristo. Sim. Mas eu sirvo a Cristo em iniquidade. E aí, eu perdi a salvação? Não. Eu não perdi a salvação. E por que eu não perdi a salvação? Porque a salvação não depende de mim. A minha salvação depende 100% de Jesus. 100% dele. O que é que eu estou perdendo? O reino. Olha o problema para quem leva uma vida hoje deliberada na presença de Deus, achando que está tudo normal. Eu não perco a salvação, mas eu perco o reino. Que reino? O reino milenar. Cristo vai reinar durante 1000 anos. E com ele os crentes fiéis, os crentes vencedores, que negaram a sua vontade para viver a vontade de Deus. E eu que continuei na igreja, mas continuava fazendo a minha vontade e tacando terror. Jesus vai olhar para mim e falar assim, ó, você é salvo, tá? Mas antes de você ser salvo, vai para ali, ó, para um lugar. Que lugar que eu vou? A Bíblia chama esse lugar de trevas exteriores, onde vai haver choro e ranger de dente. Por que que eu, mesmo sendo salvo, vou para as trevas exteriores? Eu vou passar por um processo durante 1000 anos de choro e ranger de dente. Eu vou chorar. Chorar por quê? Chorar por ter cometido tudo que eu cometi. Eu vou chorar de arrependimento. Eu vou chorar de angústia, de tristeza, por ter praticado a iniquidade enquanto estava na igreja, enquanto estava na presença de Deus. E vou ranger o dente de raiva. Pegou ou não? De raiva de mim mesmo. Irmãos, depois de 1000 anos, então Cristo vem e ele me pega e me leva para Nova Jerusalém, porque eu passei por esse processo. Esse é chamado de um processo de amadurecimento. Nós vamos falar isso mais para frente na nossa aula de maturidade, no nosso curso de maturidade no Espírito. Eu vou falar mais sobre isso, mas só para você ter uma ideia aqui como que funciona o negócio. E na aula de escatologia também vou falar sobre isso, na aula de escatologia. Nosso módulo de escatologia, eu vou falar muito sobre isso, muito sobre isso. Mas você vê como é que o negócio é sério ou não? Tem muito brincando, né, pastor?
E hoje quem está brincando hoje, irmão, as trevas exteriores está esperando. O que me preocupa não é se eu vou para Nova Jerusalém, para a eternidade, não, porque disso aí eu tenho certeza, eu não vou perder a minha salvação. Eu não vou perder a eternidade, eu não vou perder a Nova Jerusalém. O problema, o que me causa temor e tremor, não é perder a Nova Jerusalém, é perder o reino. E é eu ser lançado nas trevas exteriores. É porque Apocalipse diz assim, ó, tem muita gente que tá desse jeito que diz o texto, tem nome, tem fama de que vive, mas está morto. Esse é o problema. Tem muita gente hoje na igreja que você olha e fala, nossa, fulano é famoso, tem fama, mas já morreu há muito tempo. Você está entendendo? Então, tipo assim, a pessoa vive uma vida de iniquidade. Infelizmente. Pode falar. Está lá fazendo a obra, mas está em pecado. Exatamente, cometendo. Tipo assim, não é o pecado, cometendo iniquidade, né? Porque, tipo assim, Iniquidade. porque a iniquidade é tudo aquilo que eu faço para Deus, que Deus não pode participar comigo. Então, tipo assim, porque eu pecar, eu posso pecar. Eu posso pecar porque eu tenho uma natureza pecaminosa, mas olha como está escrito, gente. Olha como está escrito. João disse assim, ó, filhinhos, não... Aí sabe qual que é o nosso problema? A gente acha que porque a gente é pecador, a gente tem que viver pecando. Mas o texto está dizendo, filhinhos, não pequeis. A ideia do texto é, filhinhos, vocês não têm que pecar. Mas se acontecer de você pecar, tem um advogado a teu favor. Mas é se acaso você pecar. Não é por causa disso que você tem que continuar no pecado. Exatamente, mas a ideia do texto é, filhinhos, não pequeis. O texto é, filhinhos, não peca. Filho, não peca. Com carinho ainda, filhinho, não peca. Não, então, tipo assim, quando eu acordo de manhã, eu não vou acordar dizendo assim, hoje eu vou sair e vou pecar a rodo. Não, eu vou acordar para dizer, hoje eu não vou pecar. Hoje eu não vou pecar. Mas se acaso acontecer de eu pecar, eu tenho um advogado ao meu favor. É verdade. Entende? Será que não está faltando muito na igreja pregar sobre o pecado? Porque quando está falando para crente, tem que pregar, não está falando para crente, não, tem que pregar sobre o pecado, né? E muitos crentes dentro da igreja, mas não estão certos. E muita gente que não quer, por falta de ensinamento. É falta de ensinamento. Exatamente. Ô pastor, eu estava estudando aqui ontem Sim. exatamente sobre o pecado, né? E o que foi passado foi assim, que nós não somos mais pecadores, nós somos remidos pelo pecado, né? Aham. Porque nós já acreditamos em Cristo. Sim. Né? Então, a gente Como remidos por Cristo. Isso, a gente que erra, mas Cristo está ali junto, está sendo nosso advogado. Porém, o verdadeiro pecador é aquele que ainda ele é escravo, aquele que não conhece Cristo. Então, esse ainda é pecador, né? Sim, exatamente. É isso mesmo. Porque é o seguinte, gente. A gente tem que entender o quê? Quando Deus olha do céu hoje, para mim, como é que Deus olha para mim? Deus não olha para mim como Maxwell. Quando Deus olha para mim, Deus é a imagem de Cristo em mim. Sim. O que eu tenho que espelhar é Cristo. Então, tipo assim, eu fui justificado. Gente, eu sei que talvez é muita coisa, é muita informação, mas vocês têm que deixar descer para a mente, para o coração de vocês, que vocês são justos. Exatamente. Nós somos justos. Pelo pecado. Nós somos justificados já. Cristo já nos justificou. Sabe qual que é o problema? Que a gente ainda fica aceitando esse negócio. Eu sou pecador, sou pecador. Não, gente, eu sou justo. E não é assim que funciona, gente. O que acontece é o seguinte. Olha, já vai cair a transmissão de novo. Gente, é o seguinte. Olha como está escrito lá em Apocalipse. Gente, nós fugimos totalmente aqui do contexto, mas tá valendo a aula, né, gente? Tá. Ótimo. Abre comigo em Apocalipse, gente. Abre comigo em Apocalipse. Eu sei a tua tribulação. Tá faltando o texto. Porque a ideia do texto, eu sei as tuas obras e tribulação. Então, comeu aí o obras.
Tá? Então já pode colocar aí. Eu sei as tuas obras. Verso 11. Isso. Primeiro é obras. Verso 11. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ó, de novo. Ao vencedor. Ou ao que vencer. Terceira igreja. Versículo de número 13. Falando para a igreja de Pérgamo agora. Eu sei as tuas. Verso 13. Mas a ideia aqui é que o Senhor está observando as obras. Agora, vamos pular para o versículo de número 17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido. E, gente, a ideia é, em todas as 7 cartas do Apocalipse para a igreja, o Senhor vai começar dizendo assim, ó, eu conheço as tuas obras. Se eu sair daqui agora e for numa boca de fumo pregar, isso é uma coisa boa ou não? Independente se é da vontade de Deus, se eu for pregar o evangelho, é bom ou ruim? É bom. Você vai evangelizar, na verdade. Só que nem tudo que é bom é a vontade de Deus. É verdade. É porque Ô, gente, às vezes tem alguém que vai pregar o evangelho na boca de fumo só para gravar um vídeo e se aparecer. Então não é a vontade de Deus, é a vontade da alma dessa pessoa de se aparecer. Da iniquidade. A iniquidade, para quem já é da igreja, quem já é crente, para nós não temos a iniquidade. A iniquidade é para aqueles que estão ímpios ainda, que não conhecem a palavra de Deus. Mas ele erra nisso porque a iniquidade o ímpio não pode praticar. A iniquidade só é praticada por crente. Como assim? Porque a iniquidade... Abre comigo Mateus capítulo 7, vou mostrar para vocês. Ô, gente, porque aqui é o seguinte, a gente fala e mostra na Bíblia. A gente não é esse povo aí que fala, não mostra não. Mas deve ser porque o ímpio não conhece ainda, pastor? Mas é o seguinte, ímpio é todo aquele que pratica impiedade. Não é o pecador que não Não. é remido ainda, né? É o seguinte, Mateus 7. Todos puderem acompanhar comigo. Se alguém achar para mim, lê a partir do verso 21. Mas lê uma tradução boa aí, gente, por favor. Nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Segura rapidinho, pastor. Segura rapidinho. Segura rapidinho. Ô, gente, me responde com sinceridade. Quem é que diz Senhor, Senhor? Crente. Sim ou não? sim. Quem clama o nome do Senhor é crente. O ímpio não faz isso. Alguém que não conhece Cristo não vai falar Senhor, Senhor. Quem não conhece o Senhor não vai clamar Senhor, Senhor. E eu vou te provar que é crente que está falando. Continua. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Lembra que eu falei o lance de perder o reino, gente? Não é perder a eternidade, não é perder a Nova Jerusalém, é perder o reino. Mas aquele que faz a vontade de meu... Aí, eu não posso simplesmente fazer qualquer obra. Eu tenho que fazer uma obra, mas essa obra tem que ser segundo a vontade do Pai. Continua, pastor. Verso 23. Então lhe direis explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Olha aí. Quem pratica iniquidade é quem, gente? Foi igual que aquele dia o senhor falou, né, pastor? Que igual o versículo mesmo que eu falei, que muitos falam que expulsam, que profetizam, que libertam no nome do Senhor, mas que nunca Deus estava com aquela pessoa, né? Com Exatamente. pastor. É isso aí. Porque é o seguinte, quando eu falo de iniquidade, eu estou falando de algo que eu faço para Deus, mas que Deus não pode compactuar. Ou seja, aqui tem um monte de gente, o próprio texto está revelando, gente profetizando, gente expulsando demônio, fazendo maravilha, só que Deus não compactua com essas pessoas. Aí Cristo está dizendo, ó, você pode apartar de mim, porque você praticou iniquidade. Abre comigo aí Ezequiel 28, gente. Qual
Qual versículo, pastor? Nós vamos ler o versículo de número 18. Ezequiel 28, 18. Quem achar pode ler. Pastor, deixa eu só falar rapidinho aqui. Na verdade, esse negócio de pregação, né? A gente tem que, primeiro, estar preparado, né? E segundo, a gente tem que ter certeza que foi Deus que chamou, né? E não o homem. Pregar o evangelho é obrigação de todos aqueles que servem a Cristo. Todos nós, sim. Só que é o seguinte, E a capacidade ele vai dando conforme a sua entrega, a sua busca, só que é né? o seguinte, a pessoa tem que saber o que fala, saber o que prega. Sim. Porque às vezes tem gente pregando, gente, um monte de coisa aí, nada a ver. Fala um monte de coisa e não prova nada na Bíblia. Entendeu? Sim. Então, tipo assim, pessoal, é o seguinte, mensagem que não leva Cristo no centro da sua mensagem, mensagem que não tem Cristo como alvo, mensagem que não é uma mensagem cristocêntrica, mensagem que não exalta a graça de Deus, pula fora. Pregador que só critica, lembra lá que a gente falou lá no começo? Pregador que só exorta, só corrige, só repreende, mas não instrui. Pula fora, porque não é inspiração divina. O pregador, ele vai repreender, ele vai corrigir, mas ele vai instruir. Esse é o segredo, tá? Pastor, qual que é mesmo? Ezequiel capítulo 28, versículo 18. Pode ler, pastor? Pode ler. Vê se essa tradução minha é boa. Se não for, você pode pedir parar aí e mandar outra. Tá. Pela multidão das tuas iniquidades. Segura. Pela multidão de quê? Das tuas iniquidades. A gente está falando de iniquidade. Observa. Esse texto está se referindo a Lúcifer, a Satanás. Quem era Satanás? Quem era Lúcifer? Era um anjo. O anjo O que ele fazia? adorava a Deus. Adorava a Deus. Pegou não, ele adorava a Deus e começou a praticar iniquidade. A iniquidade começou no céu por Lúcifer. O maior adorador que já existiu no planeta, no céu e na terra, aqui, cometeu iniquidade. Ou seja, ele adorava a Deus, mas adorava em iniquidade. E aí vou te mostrar que ele praticava iniquidade. Continua, pastor. Pela injustiça do teu comércio. Segura. Você acha que um crente, irmão, pode cometer injustiça no seu comércio? Passar a perna nos outros, cobrar acima, só negar imposto? É o que mais eu vejo. Você tá entendendo? Isso é iniquidade, são crentes iníquos. Pegou não? Misericórdia, Jesus. Se for entrar em fundo nisso aí, né, pastor? É muita coisa. É que eu tô falando. Crente tem que ouvir, irmão, ensinamento tutano, palavra, entendeu? Que a palavra que liberta, né, pastor? É porque é o seguinte, Lúcifer, o maior adorador, começou a praticar iniquidade. Ou seja, lembra que eu falei, que eu até citei o exemplo de mim? Eu falei, imagina eu, Maxwell, pregando, mas adulterando, usando droga, bebendo, fazendo tudo que de errado à vontade da minha alma e continuar pregando, adorando a Deus, falando em língua, profetizando como se nada tivesse acontecido. Expulsando demônio, fazendo maravilha, curando. Aí olha o motivo da queda de Lúcifer. O motivo da queda dele. Pela multidão das tuas iniquidades. Ele praticou tanta iniquidade, que o próprio Deus vai dizer, cara, olha só, olha como que Deus falava para ele. Lê o 15, como que Deus chamava ele. Lê o 15. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado. Esse criado Até vocês podem riscar e colocar gerado. Gerado. Até que se achou iniquidade em ti. Pegou ou não? Tu era perfeito nos teus caminhos. Desde o dia que você foi gerado. Até que achou iniquidade em você. É forte. Pegou? Então, tipo assim, Deus está dizendo, ô Lúcifer,
o portador da luz, o Chamael, Rei Léo Ben Shahá, você era perfeito. Os teus caminhos eram perfeitos. Olha o que ele diz no verso 14. Tu eras o querubim ungido para cobrir. Te estabeleci no Monte Santo de Deus, você estava. No meio das pedras brilhantes e afogueadas, você andava. Você era perfeito. Os teus caminhos eram de perfeição. Até o dia que em você foi achada iniquidade. Aí o Senhor vai complementar. E pela multidão das tuas iniquidades, você começou a praticar injustiça no comércio. Você profanou o santuário. Irmão, olha isso. Olha isso. Quantos crentes hoje, pregador, pastor, cantor, está profanando o templo do Senhor? E eu estou falando, não é só profanar o altar prédio, não. Eu estou falando profanar o seu próprio templo. Porque crente está profanando o templo onde é para habitação do Espírito Santo. Com orgia, com injustiça no comércio, com adultério, com fornicação, com bebida, com droga. É crente, mas está praticando iniquidade. Pastor, Hã? deixa eu te fazer uma pergunta. Pode perguntar. Até o diabo é de Deus, não é? Ele que fez o anjo, né? O diabo trabalha para Deus até hoje. É isso que eu ia te falar, porque sim. Ô, pastor, Hã? Posso falar? Pode ser. O diabo é o fundador da iniquidade, né? Nós sabemos que aí foi ele primeiro A praticar a iniquidade. fazer a iniquidade. Uhum. Praticar a iniquidade. Então ele sabe para onde ele vai. A consciência dele já sabe que ele vai para o lago do fogo, né? Então ele não quer ir só. Por isso que muita gente também está praticando iniquidade. Exato. O diabo usar. Isso. E a própria Bíblia diz que o tempo dele está próximo. Verdade. Né? Apocalipse fala sobre isso. Obrigação isso, pastor. Ô, gente, entenda uma coisa. O diabo, qual que é a ideia que a gente tem hoje? De diabo e de Deus. A gente, irmão, seja sincero, você é crente. Você é crente. Você já pensou como eu pensava? Você já pensou como eu pensava? Que a gente tem a ideia, tipo assim, que existe, igual agora, que existe Deus e o diabo batalhando, assim, ó, uma guerra, uma luta, assim. Você já pensou isso? Eu sei que já. A ideia que a gente tem é que Deus está lutando com o diabo o tempo todo. Gente, Deus não está lutando com o diabo. É verdade, eu creio nisso. O diabo está trabalhando para Deus. O diabo trabalha para ele, se prostra, né? Exato. Na verdade, não tem como. Na verdade, Deus usa o diabo até mesmo para trazer a gente de volta. Ô, Ele gente, faz tudo por nós, né? seja sincero, do fundo do coração de vocês acham uma luta justa Deus e o diabo? Não tem como. Gente, claro, a gente tá fazendo isso aqui. Mas, gente, o diabo não é palho pra Deus. Você acha que vai ficar batalhando o tempo todo com ele ali? Não, gente, o diabo não é palho pra Deus. É diferente a iniquidade do pecado. É diferente. É diferente. Né? Aham. Por exemplo, aí passou lá uma mulher bem bonitona lá e eu olhei pra ela. Aí eu olhei e falei, nossa, mulher bonita. Cobicei. Pequei. Aí passou um cara bem bonitão, malhadão lá, daí a irmã olhou e falou, nossa, que isso, Jesus? Queima Jesus. Queima Jesus. Entende? Pecou, já foi. Isso, gente, são pecados que tá na nossa alma. Eu passei na rua, eu vi um carro top e falei, esse carro é meu. Não, irmão, ele tem dono. É verdade. Tipo assim, são pecados porque a nossa alma deseja essas coisas e a gente pratica esses pecados inconscientes, gente. São pecados. Ninguém vê, Deus tá vendo. Deus está vendo. Então são pecados, né? Às vezes você, no seu dia a dia, você se irou, você se irritou, você mandou alguém pra ponte que caiu, sua filha da mula de Balaão, vai tomar no tanque de Betesda, irmão. Entendeu? Pastor, Pecado. eu tenho uma pergunta para fazer. Eu tenho assistido alguns vídeos, né? Maturidade, já comecei a assistir.
Assisti já Apocalipse, né? Legal. Assisti Reino da Graça. Isso. E aí, desde quando eu comecei a fazer o curso, eu comecei a perceber que tudo que eu aprendi praticamente foi mentira. Assim, a maioria das coisas que me ensinaram não é o que realmente a palavra do Senhor diz. 90% do que ensinaram pra tem... gente. Então, só que isso daí, eu queria uma opinião do senhor. Sim. Como que eu tenho que agir? Por quê? Porque agora eu começo a ter outra visão. Eu entro no culto e aí é automático. Eu ouço, eu falo assim, aquilo ali é mentira, aquilo ali não é de Deus. E aí vem um conflito às vezes dentro de mim. Sim. Entendeu? Se é um julgamento meu ou se realmente eu tô agora abrindo os olhos para a verdade. Sim. Então, eu tô percebendo que desde quando eu comecei a fazer o curso, tem um conflito dentro de mim a respeito disso. Exatamente, porque, vai assim, acontecer. eu vejo que tem muita coisa que não condiz com o que a gente está aprendendo e eu tô vendo com os meus próprios olhos na palavra. É isso mesmo, meu filho. Esse conflito vai acontecer por quê? Porque a gente está num processo de desconstrução. Porque 90% do que ensinaram pra gente é antibíblico. Se a gente pegar a Bíblia hoje e abrir ela na frente de 90% dos crentes, a gente fecha 90% das igrejas só com a Bíblia aberta. Porque a maioria das coisas que a gente pratica dentro da igreja é antibíblico. O que acontece? Você vai ter que agir com calma e exatamente com maturidade. Para quê? Porque agora você está subindo de nível. Então é automático. Você vai olhar e você vai perceber que as coisas não são. A gente estava literalmente dentro de um sistema. E se você chega e fala... Exato. Se você entrega o sistema, você vai contra o sistema, eu costumo dizer o seguinte: se você tentar destruir o sistema te destrói. Vocês não serão mais enganados. Ninguém mais vai enganar vocês. A ideia do nosso curso é exatamente essa. É exatamente essa. É que ninguém mais passa a perna em vocês. Então você vai olhar e você fala, caramba, me ensinaram isso, mas a Bíblia não diz isso. Só que o que acontece? Você não tem coisa que você não vai poder falar. E daí o que acontece? O Espírito Santo falou para mim, falou, meu filho, até para receber a revelação tem que ter o tempo. Então o que acontece? Vocês que estão aqui é porque chegou o tempo de vocês receber a revelação. Só que tem uns que o tempo deles não chegaram de receber a revelação. Só que o que acontece? Você vai olhar e você vai ter que agir com maturidade e, infelizmente, vai ter coisas que você não vai poder falar. Todo o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo. Tá? O Antigo Testamento é um apontamento profético. Então, tipo assim, quando você estudar o Antigo Testamento, você tem que olhar para... Você tem que ver Cristo ali dentro. Você tem que olhar e você tem que achar Cristo ali dentro. Tá? Porque o Antigo Testamento tudo aponta para Cristo. O santo lugar, o santo dos santos, a pia de bronze, o pães ázimos, tudo isso aponta para Cristo. Então, o que acontece? Irmã, você vai ter que ter um pouco de paciência, tá? Diante disso. Esses conflitos vai acontecer mesmo, tá? Porque a revelação da palavra, o espírito por detrás da letra, causa isso em nós. E esse processo de desconstrução, ele é desafiador. Ele é desafiador. O maior desafio que a gente tem nas nossas aulas, nos nossos seminários, não é construir o algo novo, mas é desconstruir o que é velho. Esse é o nosso desafio aqui. Entende? Novos, né? Então, tipo assim, você vai ver e na sua oportunidade você vai poder ensinar, você vai poder falar, mas vai sempre acontecer isso daí. Você vai olhar e você vai ver e você fala, caramba, não é isso. Não é isso. E você não vai poder julgar. Você vai ter que entender que eles não chegaram no nível de maturidade de conhecimento que você alcançou. Então, o seu nível subiu. Quando o seu nível começa a subir, você começa a olhar e perceber. Fala, puxa vida, não é assim. E é muita coisa, gente. Gente, tudo que tem, tanto no curso de maturidade, quanto no nosso curso de teologia, é só a ponta do iceberg.
E tipo assim, eu tenho coisa que eu não posso nem falar para vocês ainda, porque vocês estão nessa construção, nesse nível profético de revelação, que quando vocês chegarem, quando a gente vê lá, por exemplo, quando a gente chegar daqui 2 módulos, que a gente chegar no módulo de... No próximo módulo, que é o módulo de teontologia, irmãos, e no módulo de cristologia, vocês vão ficar tipo assim, falar, cara... E você fala, como que estava aqui na Bíblia, eu não via isso. Como que esse negócio estava aqui, eu não conseguia ver. Entendeu? Por quê? Porque a gente estuda a Bíblia pausadamente. A nossa ideia é o quê? Não é atropelar tudo. Eu tenho tentado acelerar a aula de bibliologia, mas não dá. Porque se a gente atropela o negócio, fica muito vago. Então a ideia é que a gente rumine mesmo a palavra de Deus e que vocês entendam e aprendam. E o que acontece? Sempre que tiver a oportunidade de conversar com alguém que esteja aberto para isso, conte para ela, ensine para ela, tá? Na igreja, no púlpito, vai ser difícil vocês falar certas coisas. Mas quando tiver a oportunidade, fale, tá? Não deixe de falar. Tudo que vocês aprenderem aqui, não deixe de ensinar para alguém, tá? Até mesmo, às vezes, um livro. Você, às vezes, comprou um livro e você achou interessante o capítulo daquele livro. Gente, ensine esse capítulo para alguém. Você achou um versículo interessante na Bíblia e, poxa, cara, que top. Ensina ele para alguém. Não fique só guardando conhecimento, porque o que acontece? Se você se enche demais e você não passa, não tem graça. Então, à medida que você se encher, passa para alguém, ensine para alguém.